Boa noite, Brasil! Sejam muito bem-vindos. Vai chegando, gente, vai chegando, porque essa noite promete. Uma noite linda, linda, linda. Na verdade, uma homenagem a todas nós, todas as mães, tá? Todas as mães. Um especial Dia da Mames. Mila. Dia da Mames. E você é uma mãe incrível, né? E você é amiga? maravilhosa. A gente tem a honra de ser mãe, de ter ganhado esse presente de Deus. E eu quero aproveitar para mandar um beijão para minha mãe, que também eu amo e que é o meu alicerce para tudo. Beijo pra sua mãe. Eu não tenho a minha, mas ó, beijo pra Você todas sócia, as amiga, tá tudo mães. certo, a gente divide. É, né? A gente divide muito. Ela tem um também, né? coração tão grande que dá para dividir. Tantas mães. Apresenta a convidada. E por hoje a favor. gente tem duas mães aqui que a gente realmente ama muito, né? Mãe, uma futura mamãe e uma mãe, já com experiência. Então a gente vai conhecer hoje e dividir com vocês esse universo da maternidade, né? Claro que a gente fala assim, nossa, ser mãe é para descer no paraíso. Não, gente, calma. Tem muita coisa difícil na gravidez, na gestação. São momentos delicados, é hormônio, a gente fica chateada, a gente chora à toa. Quando a gente tem filho, é preocupação dobrada. Eu tenho uma de 27, uma de 13. Camila tem um... Tá Tem um quanto? de 12, 12 e um de 14. E um de 14. As convidadas a gente vai descobrir já. Apresenta a convidada. E é ter um pedacinho do coração fora do corpo, Não né? é? Constantemente. E aqui, assim, a gente tem a honra de receber Isabela Crocioli, 29 Linda. anos, publicitária, miss, pianista, modelo, empresária e mãe do Miguel. Futura Seja muito mamãe. bem-vinda. Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês. E agora, mãe. Futura mamãe, né? Porque tá pra nascer, gente. Ela tá linda desse jeito, com a barriguinha ali. Miguel já tá nessa barriguinha. 4 meses. 4 meses. Que Quatro mudança, Mas que é transformação. uma mudança, é uma nova fase, é muito gostoso, é uma coisa única que a mulher vive, então é muito gostoso, gente. Eu não imaginava eu como mãe, confesso. Mas depois a gente vai começando a se acostumar com a ideia, a pensar, nossa, imagina quando pegar ele no meu colo, imagina quando vai ser amamentando. Então é muito gostoso ter esse sentimento de gratidão, né? De você ser única, de você ser escolhida por estar levando uma vida junto com você e responsável, né, pela criação desse baby aí que vem por aí. Delícia. E na minha esquerda, Renata Nascimento, produtora extremamente competente, que eu tenho a honra que ela é a minha produtora hoje do programa. Ela conduz um programa, gente, que eu vou falar pra vocês, simplesmente fantástica. Ela é uma daquelas profissionais assim que você olha e fala assim, eu quero essa mulher trabalhando comigo. E essa é ela, poderosa. Ela é modelo plus size também e mãe do Pedro Henrique, de 15 anos. Bem-vinda, maravilhosa. Olá, gente. Olá. Para mim é uma honra. Amei o convite e o assunto maravilhoso, porque a gente vai falar do que a gente sabe fazer de melhor. Ser mãe. Ser mãe, né? Antes da gente ter qualquer tipo... gostar de fazer qualquer profissão, ser mãe, para mim, foi foi o primeiro desafio que eu recebi, um desafio que eu amei. Eu faço, assim, com muita honra. Os seus olhos brilham quando você fala do filhote. Eu amo meu filho. Meu filho é lindo, gente. Ele é lindo, ele é um filho extremamente dedicado, inteligente. É um filho que não me dá trabalho. Claro, tá naquela fase da adolescência, aquela velha aborrecência que, olha, é difícil. Mas a gente tá tirando de letra. E como foi pra você a gestação? Vamos falar um pouquinho desse universo nosso. Todas nós vamos falar. A porque notícia, hoje né? nós vamos mudar, nós não vamos ser só as apresentadoras, não. Vamos falar também do nosso dia a dia de mãe, né? Porque é uma homenagem para todas nós mulheres, todas nós mães, futuras mamães. E a gente vai trocar um bate-papo. Vai ser um programa muito diferente, um podcast diferente. O pod delas hoje, assim, né? Elas querem estar aqui só de mulheres, de mamães, gente. Então, é uma coisa que... Com aquele coração inflado de amor mesmo. que deixa todas é. muito Com certeza. felizes, né? Com certeza. Como foi pra você a gestação? Foi, assim, difícil, porque o Pedro não foi planejado, né? Não tive aquela estrutura de, vamos ter um filho. Não era casada, eu namorava e terminei o meu namoro e engravidei. E eu tinha acabado de começar, de falar assim, vou fazer faculdade. Eu tinha decidido, vou fazer faculdade de rádio e TV, vou exercer a profissão que eu sonhei pra mim. E aí eu descobri que eu tava grávida. Como que eu vou exercer minha profissão, vou realizar um sonho que eu planejei
com essa gravidez. E Você agora? tinha terminado com seu namorado há quanto tempo? Nós tínhamos terminado. Nós terminamos em setembro de um ano consecutivo, de 2005. E quando foi em novembro eu descobri que eu tava grávida. Setembro, outubro, novembro, 2 meses, assim. Então foi bem difícil pra mim, não foi fácil o início. Engordei muito na minha gravidez. Engordei, mexeu muito com a minha cabeça, porque eu era jovem. Pega muito o emocional. Poxa, eu tinha ali 21 anos para 22, então não foi fácil. Uma menina. Muito novinha. E o início foi difícil, mas tive o apoio da minha família, tive o apoio da família dele. Ele, um pai incrível. Foi difícil para os dois entender, mas nós não estávamos juntos, mas ele entendeu e ele me apoiou e esteve comigo. Então, assim, Ele era o ex-namorado, o pai. Exato. E aí, nós até tentamos reatar algumas vezes, mas a cabeça muda, assim, é um estralo. Eu acredito que para nós, mulheres, eu vejo isso, talvez você vai concordar daqui a um tempo, mas para nós, mulheres, nós nos tornamos mãe a partir do momento que a gente descobre. Da notícia, né? Acabou. Parece que vira uma chavinha e é muito louco isso. O pai não. O homem, ele demora um pouquinho. Acho que ele tem que ver no colo. Ele nem vê só a barriga, mas nasceu ai, meu Deus, e agora? Porque é apegado com a mãe, mama. É o tempo todo dependente da gente. Então, depois que o pai vai entender de fato. Mas foi um desafio muito louco pra mim, muito grande, porque eu tive que parar ali. Eu não podia estudar, não podia fazer nada pra entender tudo aquilo que estava acontecendo. Minhas amigas na flor da idade, não. Eu vendo o meu corpo mudar, vendo tudo acontecer, eu falei, e agora? Como vai ser? Mas assim, eu sou muito grata a Deus, porque eu tive muito discernimento, pedia muito discernimento e sabedoria para eu poder conduzir aquela situação. E eu vim realmente, minha ficha veio cair de fato quando o Pedro mexeu pela primeira vez. Enquanto ele não mexeu, para mim, eu tava grávida e eu não tava, e eu já tinha... Passei muito mal a minha gravidez inteira, cara. Eu vomitei a minha gravidez inteira. Passei mal até no dia do parto. Eu já estava preparada, né, pra poder tomar a peridural. E tinha um balde do meu lado, cara. Sério, a vez inteira? Gravidez inteira, eu vomitei muito. E eu tinha bastante azia. E eu trabalhava numa empresa que a parte da copa era no último andar. Aí veio o E eu cheiro. subia aquelas escadas correndo, porque nós tomávamos café da manhã. E aí eu colocava tudo pra fora. De ódio, subi e comia tudo de novo. Porque eu falei, não vou ficar sem comer. Aí vem aquela azia absurda. Pegava uma colher de sopa no pó de café, pum, na boca. Passava azia. Sério? Passava. Façam. Vocês estão Bolacha de água e sal que eu comia pra... E você? Essa eu não sabia, viu? Só anotando, né? Só anotando. A gente só vai anotando, assim. Você, amiga, quando descobriu que tava grávida, como foi pra você? No começo foi uma bomba de hormônios. Então tem uma sensação enorme de, por exemplo, nossa, tem alguma coisa estranha no meu corpo, meu peito tá começando a doer. Então eu colocava a mão na barriga e falei, nossa, vai ter alguma coisa estranha aqui na minha barriga. Isso foi logo quando eu descobri. E eu falei assim, nossa, o que vai acontecer na minha vida agora? E isso que a gente já tá junto há 2 anos, só que assim, a mulher, ela tem uma preocupação enorme, porque querendo ou não, o que muda mais na gestação, na família, é a vida da mulher. Sim. Né? O homem, ele vai continuar lá, ele continua trabalhando, ele continua tendo as coisas dele, né? E aí passa tudo na nossa cabeça, passa um filme na nossa cabeça, tá, e agora? Então, a minha ideia que passou assim um estralo na minha cabeça foi o quê? Eu quero ser uma mãe empreendedora. Tá, eu quero ser uma mãe, mas eu não quero que as pessoas só me enxergam como uma mãe. Não, eu quero ser uma mãe, eu quero fazer o que eu quero fazer também, cuidando de um filho. E aí a gente começa a pensar 1000 coisas, né? Tá, como que eu vou fazer, né? Através dessa gravidez, vou me planejar. Mas assim, foi tudo... No começo, é claro que não é fácil, né? Eu tive enjoo umas 2 vezes. Enjoo mesmo de vomitar.
E aí, de manhã, é o pior momento que dá Pra os mim era enjoos. escovar dente. É, Pra mim era de manhã, escovar é. dente. Meu Deus do céu. Escovar dente pra mim era Uma terror. tortura. Uma tortura. Eu não do tive Lu, isso. eu passei mal um dia. Incrível. E depois a médica até me explicou que era o dia que formava lá uma certa parte. E aí, por isso, que era o dia, a semana que você sentia mais enjoo. E eu passei mal um dia. E então eu era aquela pessoa que sempre falava, nossa, eu tive um filho, não senti nada, até a hora do parto, super disposta, super assim, tudo bem. Aí eu engravidei do Rafael. Corta. E aí? Eu costumo falar que o Lucas me ensinou o amor. Me ensinou realmente esse lado mãe do amor. O Rafael me ensinou a ser mãe. Desde a gestação. É. E era muito interessante, porque assim, aí eu aprendi essas coisas, né, essas dicas de que quando a gente ia levantar da cama, a gente pulava o marido. E aí, quando eu ia levantar da cama, na hora, já pulava o Wander. Ele passava mal o dia inteiro, mas assim, se alguém passou mal durante a gravidez do Rafael, eu até passava mal. Mas o meu Isso aí, marido... essa dica aí eu não sabia, não. Nem eu. Tanto Nova que chegou pra a mim. um ponto que quando eu fazia assim pra pular ele, mais um pouco ele me jogava na parede. Piadinha, que ela tava grávida, piadinha Wander. mesmo. Mas assim, porque ele falava assim, não, pelo amor de Deus, a mulher tá preparada pra isso. O homem não tá. O homem não tá, eu não aguento mais passar mal. Porque ele passava muito mal, muito Junto. mal. Porque diz que é uma simpatia, uma Diz que- crença, né? Mas que diz que quando você pula o marido assim na cama, né? Passa assim por cima, o enjoo passa pra ele. Rapaz. E Nossa, olha, e acontecia? eu Dava era uma certo? pessoa assim tão cética para essas coisas, né, de desejo, disso, daquilo. Mas e aí quando foi do Rafa que eu comecei a sentir muito, eu falei, quer saber que eu vou ver, eu vou tentar de tudo. E aí funcionou, viu, gente? Pega Olha essa. só. Olha. Funcionava. E, falando de enjoo e simpatias, você só fez essa? Ai, não, do Rafa eu fiz tudo. Aquele negócio de comer salsinha, tudo pra mim era um calor, era assim, foi uma fase assim, do Rafa foi bastante, eu sentia muito. Eu sentia mesmo que eu tava grávida ali, sabe? Aquela E gravidez. desejo, gente, desejo. Tive. Teve. Eu tive. Eu amo bolinho de chuva. Amo bolinho de chuva. E aí, fazia muito tempo que eu não comia. Minha ex-cunhada cozinha muito bem. E eu tava trabalhando absurdamente, assim, aguava, assim, minha boca. E eu falava, nossa, quero muito bolinho de chuva, quero muito bolinho de chuva. Aí liguei, falei, Clê, o nome dela é Cleide. Falei, faz bolinho de chuva pra mim, por favor. Ela falou, claro que eu faço. E assim, ela tinha restaurante. Então, assim, ela não sabe fazer uma Meia porção. dúzia. Não, é um balde. Cheguei em casa depois do trabalho, aguada. Ai, comi duas, assim, aquela que eu nem mastigava, só comi. Mas na hora bateu, vup, pro banheiro. E eu botei tudo pra fora. Até hoje não como bolinho de chuva, mas Traumatizou. traumatizei. Não consigo comer bolinho de chuva. E aí no Você vê o final... nosso emocional, né? É o psicológico. Você teve, É, amiga? total. Eu Pega comia muito. muita tomate, comi muito tomate na gravidez, tangerina, e na gravidez da Moira eu comia muito, tava no período de manga verde com sal, coisa Nossa, mais que ácida. delícia. Eu não E fui foi de tranquilo comer. as duas gravidezes. Pra mim, a da Manacha não, a Manacha eu fiquei várias vezes internada pra Sério? segurar. Nossa. Eu corria muito risco de perder a Manacha, entendeu? Assim, então eu fiquei, e eu tava grávida com 26, né? Ela nasceu, eu tinha 27, então com 26 anos. Eu fiquei internada, eu sofri muito, foi muito. Hoje, lembrando assim, né? A gente acaba se lembrando sempre da última gravidez, né? Você acaba esquecendo a primeira, que faz muito tempo. Mas eu lembro que eu tomei na época hormônio, tive que tomar, na época o hormônio era oleoso e era injetável. Hoje tem já, né? Tudo diferente, tá no comprimido, tá mais fácil. Naquela época a gente tinha que tomar eu tive que tomar para segurar a gravidez, que eu corria risco de perder a Manacha. Eu tomei na época 287 injeções para segurar. Caraca. Chegou um ponto, gente, chegou um ponto. Por exemplo, eu tinha que tomar um dia aqui, aí no dia seguinte do lado de cá. Então eu só tinha um dia para recuperar. Chegou um ponto que parecia que minha carne, no meu bumbum tava podre já, assim, de tanta dor, de tanto sofrimento. Foi muito difícil. Era muito sofrimento, já doía, não tinha como aplicar injeção.
de tanta dor. E juntando todos os períodos, que às vezes ficava uma semana, às vezes ficava 10 dias, às vezes ficava 15 dias, juntando, eu acho que eu fiquei 3, 4 meses internada. Uau. Nossa, muito tempo. Eu pegava um tempo, 15 dias hoje, 20 depois, 5 depois, Nossa. sempre internada para segurar a manacha. E nasceu de 8 meses. O Pedro também. Eu Nasceu de também. 3,130 e 49 centímetros. Eu não aguentei. Com 7 meses, eu passei mal no trabalho. Corri para o hospital. Fiquei um dia inteiro tomando medicamento. E ele já era muito grande. E aí eu falei, ai, será que vai nascer? Tava com 7. Não, mãe. Tá faltando ainda algumas coisinhas terminar de formar. Não podemos fazer. Ok. Toma cuidado. Eu subia muito escada. Subia e descia muito escada por conta da minha casa e do meu trabalho. E eu trabalhei assim até o último dia. Até o último dia. Que eu falei, que eu aguento, né? Fui na minha última consulta. Ela falou, a partir de amanhã estou te dando... Acabou. Vai ficar em casa, tá? Tá bom. Foi o dia que eu passei mal, literalmente. Mas aí eu não tinha completado os 9 meses. Eu tinha acabado de completar 8 meses. E o Pedro nasceu com 4,9 kg 4,900. e 51 centímetros. Ele era um pacote de arroz de 5 quilos. Porque eu lembro que... Vem assim um vídeo, vem várias imagens, né? Eu tava no hospital e vinha muita gente no meu quarto, muita enfermeira. E eu não entendia o porquê. Tinha eu e mais uma mãezinha comigo. E ela sempre sozinha ali. E vinha muita gente pra me ver. O bebê tá aqui, o bebê tá aqui. E ele não tinha ido pra mim ainda. Porque eles fizeram uma bateria de exames. Porque ele era muito grande, muito gordo. E aí, tive o Pedro. Descobri o tanto que ele era grandão e era o bebê maior do dia da maternidade. A Moira também foi. Por isso que todo mundo ia visitar ele. A Moira foi também. Ele não abriu os olhos, só que era assim, ó, fechado. E nasceu, teve que ficar... Meu leite não sustentava, teve que fazer aquele exame que eu esqueci o nome. Do açúcar. Como que é o nome? Glicose? De glicose, estava Glicose. baixa. E, cara, a criança tem diabetes, tamanho que é? E não tinha, tava saudável, gente. Ele era gordo e grande. Agora vai ver, um magricelo. A caçula, a Moira, nasceu com 3,750, 52 centímetros. Caraca! Era a maior do berçário, é maior que os meninos. Ela tinha 52 centímetros. Comprida, né? Nossa. Enorme, ela era maior do enorme. berçário. Então todo mundo ficava olhando também. E era aquela meninona. E é uma assim. menina. Menina, porque menina é de 47 a 49 É, centímetros. normalmente é E menino. menino que são maiores, É. que nasce 50, 49, 50, 51, difícil. 52. Ela nasceu com 52 centímetros. 3,750. Enorme Uau. também. E você, expectativa, que a gente tá falando que a gente já. Que tudo é mãe aqui. Já carregou. Tudo é mãe, pra mim é algo novo. Tudo que vocês Mas estão eu falando expectativa, assim, você eu vou fez um chá catando. revelação que na minha época Foi. não tinha. Não tinha, no minha Não também. tinha essa também, não. Não tinha, Que e eu foi fui tão cinematográfica. ansiosa. É, então, eu fiquei esperando a tua visita, Eu viu? não tava em São Paulo, amiga, você sabe. Eu juro que eu pensei que você fosse trazer meu kitzinho de lembrancinha hoje. Eu tava Ah, perfeitinha. meu Deus. Cadê esse neném Tão pra chegar? lindo. Eu tava ansiosíssima. Eu pensei, vai levar aquela coisinha só pra guardar de tia, aquela tia, né? Agora é tia. Já virando as tia. Mas é igual eu falei assim, né? Mas das minhas estratégias que eu quero, né? É ficar aquela mãe que aparece. Então, assim, a ideia do chá revelação foi mais pra movimentar, pra encontrar o pessoal. Como eu sou uma pessoa que fico muito em casa, trabalho muito em casa, tudo no celular, tudo é ali. Então eu falei assim, não, vou fazer um chá revelação pra ver todos os meus amigos, todo mundo junto. E aí, todo mundo mandando mensagem. É um momento muito gostoso, muito especial, né? E aí, Você deu ficou tudo surpresa? certo. Você ficou surpresa com o Miguel ou você Na antes tinha dúvida? verdade, as pessoas até falaram, né? Nossa, você já sabia, porque tava tudo no vestido. Então eu já sabia antes. Quem não sabia era a família, os amigos. Mas você quis saber. Eu quis saber antes. Você é Falei, não, muito eu sou ansiosa. mãe, eu tô curiosa, eu sou curiosa, eu gosto de ir atrás até saber. Fui lá e eu já sabia que era menino. Menino. Na verdade, eu fiquei Miguel. surpresa
Porque eu achava que fosse ser menina no começo. Gente, eu tava toda de rosa, vocês não têm noção. Tinha gente que me falavam que falou, nossa, Que ela colocou no certeza. convite. Quem achar que é menina vai de rosa e quem achar que for menino vai de azul. Eu tinha certeza. Toda da Camila, vocês duas, toda de rosa. as duas Toda aqui, de ó, rosa, falando, pink. não, vai ser Toda de menina, rosa. não, porque já se prepara que vai ser... E pra mim também que ia ser menina. Eu tinha quase certeza, que eu tava Não, sentindo. E muito interessante que meus filhos falavam assim pra mim: mãe, mas a menina, eu tenho certeza que é menina. Agora tá Eu conheço sua mãe, garoto. Ela. Foi lá, Eu não tenho nem errou dúvida. feio, Camila. Ai, mas tava tão linda a sua festa, tão linda a sua roupa. Mas eu fiquei assim, depois eu fiquei muito feliz que eu descobri que era menino. Porque eu falei assim, calma aí, né? Eu já tenho a minha cachorra, que ela é menina. Certo, E ela fica assim com o meu marido. certo. Então, assim, olha que só, eu que crio, eu que dou comida, eu que dou carinho, e ela vira essa cara pra mim, porque ele é homem. E eu tenho Aí eu duas falei filhas assim- e vou te falar que elas são agarradas com o pai. Então, aí eu falei assim, não, então tá, então veio esse menino. Agora eu já entendi por que veio menino. Pra ficar agarradinha. Pra ficar agarradinho comigo. Por que que é isso, né? A menina, ela sempre Sexo mais... oposto. É, né? Mas sabe que a gente entrevista várias pessoas aqui, Sim. né, constantemente. E é tão lindo de ver quando você Uhum. pergunta assim. É unânime quando Sim. você pergunta para os meninos, a pessoa da sua vida. Raramente não é a mãe. Não é, Nani? Quase toda vez. Raramente, raramente. E isso é uma coisa dos Ou meninos. geralmente é vó quando foi criado pela avó, né? É, a gente vê que é algo que o sexo masculino mesmo responde pra gente, porque é aquele apego com a mãe sempre. Eu acho que eu sou mãe de 2 meninos, não tive a experiência de ter uma menina, mas eu trocar um, tenho... deixa uma menina, Você sem uma menina. realmente... Vira e mexe, ela tá querendo ser um peão lá de Eu casa. pego dela lá. Ele vai. Rafinha. Ele vai, ó, tá vendo? E eu, assim, o carinho, né? O carinho, a atenção, é como se você fosse uma rainha eternamente, porque eles têm todo um cuidado. Eu sou muito abençoada com os meus filhos. E eles têm todo um cuidado ali, mãe, isso e aquilo. Então, eu acho que quando é menino, ele tem Um mais... instinto de proteção, né? Ele Sim. quer proteger a mãe. A menina acaba tendo Dizem- talvez, um pouco até ela mais de arrumar um namorado. comparação. A menina, ela até arrumar o primeiro namorado, o primeiro amor dela é o pai. Então, ela até quando ela crescer, que arrumar um namoradinho, esse amor continua no pai. Aí que ela conhece o amor que de namorado, é que ela É o transfere um pouco. protetor dela. É quem protege. Eu A Naja falo- ganhava flores, gente. Ela pedia flores dia dos namorados. Ah lá, tá A Naja vendo? pequena. Dia dos namorados, ela queria ganhar a flor do pai dela. Olha só. No dia dos E namorados. nós, que tem meninos, fala. Você ganha um protetor pro resto da sua vida. Exatamente. Porque eles protegem o tempo todo. Eu vejo meu filho, às vezes eu falo assim, ai Pedro, para, pelo amor de Deus. Ele, não, mas não tem lógica isso. Ele fala, e fala, e se impõe como se ele, É o homem e da se casa. sai comigo, sai de mão dada comigo. Ele se formou do primeiro ano, da 8ª série, o 9º ano, que agora voltou o nono ano, né, do ginásio. E teve a formatura dele, foi muito engraçado, inclusive. E chega, o pai dele foi primeiro, o pai dele hoje é casado, tem uma boa relação com a esposa, com a família. E tem uma menininha que eu amo de paixão, Julia, a tia te ama. E foi muito engraçado porque tava todo mundo e eu cheguei por último porque eu peguei um trânsito violento. Quando eu cheguei, ele falou, dá a mão pra mim que eu vou te apresentar pra todo mundo. Ele assim, andava comigo de mão dada, parecia que eu era um troféu. E ele ia de cada mesa aqui, a minha mãe. "Ah, tia, é você. Ai, tia, eu te sigo. Ai, tia, você é tão pra frente. Ai, tia, não sei o que. E eu assim. Tudo bom? Sem O lado graça. O lado mãe, né? Eu falei, Aí. Pedro, para, eu vou sentar. Não, você vai comigo pra todos os lugares. Meus professores querem te conhecer. Mãe, você é maravilhosa, você é minha vida, você é tudo pra mim. Vamos, você é minha gata hoje. Assim. que Assim, bonitinho. juro. E ele é assim. Ele é assim com a minha ex-sogra. A mesma coisa. A minha avó. Porque a minha madrinha. Ela é Nossa, madrinha? Os meus filhos são extremamente carinhosos minha ex-comadre. com a minha mãe Minha também. comadre, minha Comadre. ex-cunhada. Quantos anos ele tem? 15? 15. 15 anos. E eu chego a Bonitinho. falar pro meu mais velho, principalmente, eu falo assim, Lu, cadê a vergonha? Tá no momento de você ter vergonha da mãe, chega. Ele fala, não. Eu falo a mesma coisa. Às vezes eu falo. Acho que mudou muito, né? Esses jovens hoje estão tão mais maduros. Muito, né? porque às vezes eu falo, não sei se vocês são assim, mas eu sou, às Sou vezes mãe a de gente menina, faz né? aquelas vozes
meiadinha, ai, neném da mamãe, não sei o quê. E eu falo, ai, eu tenho que dar uma segurada. E eu, às vezes, acho que ele vai brigar. Aí ele fala, mãe, É você é você. minha mãe, é você pode tudo, não tem problema. Eu amo olhar pra você e eu consigo enxergar que você tem um olhar que, como se fosse seu neném ainda. Tem hora que vem do nada, churrasco em casa, assim, tá com a minha família. Vem, quer sentar no meu colo, abraça, fica. Pedro, você tá muito grande. Deixa eu ficar só um pouco aqui com você. Pedro já arrumou uma namoradinha? Então, né, Vai, gente? vamos lá, vamos. As Olha, Nora. Brasil! Vai ter nora, terá querida. uma nora, amiga. É, sim. Ele é um Vamos lá. menino assim, não é porque é o meu filho, mas ele conversa, ele se dá muito bem com as pessoas, ele fala muito bem. Todo mundo gruda. Você é muito ciumenta? Olha só. Ó, Eu esse já olha só, fui. né, ó, esse olha Não, só, mas sei não, hein? incrível. Eu achei. Minhas amigas todas são provas, elas podem falar melhor que eu. Eu era muito ciumenta, sempre fui, mas eu acho que a idade te amadurece muito. As experiências que você vive na vida. Eu sempre falei, o Pedro não vai namorar, o Pedro não vai ter ninguém, não vai. Eu sempre falava que eu não ia aguentar. Eu comecei a olhar aquele homem crescer, mudar, criar sua própria voz. personalidade, a voz mudar, o orgulho que eu comecei a sentir. Falei, vai namorar sim. Olha só. Vai namorar. Isso é evolução. Que lindo, filha, isso. Cuidado, trata bem, dou várias dicas e ele conta tudo pra mim. Meu Se amigo. nesse momento você está namorando e não me contou, olha, não vai rolar, hein? Já tá mandando recadinho de ciúme. Eu acho bom você me contar. vai ver o que o Porque, ciúme te Nani, amassou, o tanto né? de mensagem que eu recebo. Tá Porque vendo? a maioria delas me segue, um monte de amiga. E às vezes não quer postar foto comigo. Ai, mãe, fulana te segue. Mãe, eu tô horrível. Para, mãe, você vai me queimar assim. Deixa eu escolher as fotos, porque ele quer escolher. Isso. Ai, Ele também. gente. Mas tem ai. tempo pra você se acostumar com o assunto, Conta pra ele, né? belíssima foto pra mãe. É. Não tem problema. O ponto dele deve ser. É muitos Não, anos mas da só moda. de você amiga. ter esse pensamento de falar assim, nossa, mas eu quero que ele namore, eu quero quero, que sabe? ele, né? Só de você ter esse pensamento já significa que você vai evoluindo, né? Como mãe. É o que eu tô te falando. Eu sempre fui uma pessoa que meus amigos, minha família, todo mundo, eu tinha ciúmes de todo mundo. E eu comecei a enxergar em mim um amadurecimento diferente e ver, olhar pra ele e dar oportunidades, porque eu já tive a idade dele. Eu já tive. Por que que ele não vai viver o que eu já vivi? Quero sim dar as escolhas, Sim. explicar, porque a gente tem muito diálogo. Eu nunca bati no meu filho. Também nunca gostei. Nunca, nem eu e nem o pai dele. Nós não estamos mais juntos, mas temos uma relação incrível. A gente se respeita muito. Tenho muito contato com a família dele, ele tem com a minha. É muito tranquilo. E a gente sempre se preocupou em não faltar nada pro Pedro. Ai, eu não tenho minha mãe do meu lado. Ai, eu não tenho meu pai. Não, o Pedro nunca teve isso. E o que ele tiver que falar, ele fala, porque ele tem um gênio muito parecido com o meu. É papum. E o André sempre falou, Renata, ele podia vir com a tua cara, tudo em você, mas não com o seu gênio. E o Veio Pedro com gênio. veio. Então, assim, é aqui, ó. E me diga uma coisa, não planejou, não sonhou ter mais um baby? Não. Não porque eu não casei. Eu não cheguei a casar. Então, como eu vi que eu tive que me virar nos 30, com a ajuda do pai, óbvio, mas não estando junto, falei, eu não quero repetir isso. Não. Se eu casar, quem sabe? Mas aí foi passando o tempo, eu consegui fazer minha faculdade, me formei, realizei o meu sonho. O que eu mais gosto de fazer é produzir, é fazer acontecer. Tudo que vocês assistem, amo estar atrás das câmeras, dirigir, ajudar, fazer acontecer. Hoje, com a minha correria de vida, não quero. Quero os agregados, quero ser tia de todo mundo, pode vir, todo Vó mundo. também, né? Vó. Mas eu não E mais. vó também, né? E você Ainda acha que não. vai ser Pois é, mas ciumenta? é o que a gente vai, né? Não. O Pedro não, né? Isa, você acha que você vai ter ciúme? Eu Eu acho acho. que sim. Eu acho que a Isa vai ser ciumenta. É, eu acho que sim. Que você é bastante ciumenta. Mas nada Conta pra que o Isa, tempo... bebê agarrado com o pai. É.
Nada que o tempo possa aí acostumando essa história, né? Sim. Tanto porque, assim, não é saudável, né? Uma mãe que é possessiva, depois que o bebê cresce, né? Eu falo, né? Não, Sim, quando claro, tem claro. até, vamos supor, uns 18 anos, né? Depois você É cresce só com 18. bonitinho, é legal andar de mão dada, ou até os 15 é legal, é bacana. Mas passou disso, eu Passou acho disso. que assim, fica um pouco tóxico, né? 15, A ela vai lá no mãe 15 de ainda. ficar Passou de ali em 18. cima do filho. Ah, não, mas você não vai namorar essa. Ah, mas essa daí é isso. Ah, mas é fulano é X, é Y. Então, assim, não, calma aí, né? Tudo tem um certo limite. E é difícil, às vezes, pra mãe, ela se colocar ali. Oh, calma aí, né? Meu filho tem a livre e espontânea vontade de querer o que ele acha melhor pra ele e o que faz bem pra ele. Então, eu acho que é interessante a mulher, igual você falou, né? Eu já amadureci muito. Então, é muito interessante ter esse ponto de equilíbrio entre mãe, filho, entre. Igual eu, né? Eu sou ciumenta. Eu falo, eu sou muito ciumenta. Mas tem tempo aí pra gente. Mais um adendo, olha só. Não vou dizer que é fácil. É todo dia uma construção. Por quê? É muito diferente da época da Nani, que é um pouco, Antes, né, sim. mais velha que eu, pelo menos, não sei quantos anos a Camila tem. Eu tenho 39 anos. Tem Então, 54. assim, eu vim de uma outra era, diferente dela, diferente da Camila. Eu e a Camila é igual. Mas aí, eu vejo e analiso os jovens e os adolescentes de hoje. Se eu não trouxer o meu filho pra perto de mim, pra ele confiar em mim, esquece. Não adianta. Eu sempre tive muito medo do Pedro mentir pra mim. Não quero que ele minta. Ele não precisa disso. Porque os tipos de conversa que eu tenho com ele são muito abertos. Mas só de você não gostar da mentira já é um ponto muito positivo. Né? É algo que eu e o pai De dele falar assim, bate nossa, muito. não, eu não quero que você minta pra mim. Fala a Não, verdade. eu Precisa. quero que você jogue a real, Sim, fale a verdade. Então, isso é um ponto muito bom. E eu fico feliz porque às vezes tem assuntos engraçados até que ele conta tudo pra mim. Assim, gente, é literalmente tudo, tá? E eu falo, P, até aqui eu consigo ir, daqui não rola. Porque aqui é o papai. Não vai rolar. Fala com seu pai, cara. Sou menina. Ai, mas é que você é tão aberta, você entende de tudo. Qual o problema? Confio em você também, tá tudo bem. Aí eu fico, ai, tá bom, vamos lá. É difícil. Não é que tem assuntos que deixa a gente... difícil, né? É Que é difícil. difícil pra falar, Você né? teve ciúme, amiga? Não, Não. eu não tive ciúme. Não tive muito ciúme, não. Até porque, só acho assim, as minhas assim, são muito agarradas com o pai. Parece uma coisa, né? Se a gente acredita na espiritualidade ou nas crenças tudo, pode saber que estava determinado para ficar agarrado no pai. Porque, nossa senhora, Camila. Eu tive a Manasha, aí quando nasceu, assim, foi astrólogo, foi todo mundo, fez mapa astral dela, fez tudo, e falou assim, nossa, ela nasceu para cuidar do pai dela. Já é a quarta encarnação que ela nasce filha dele. Eles estão juntos em jornadas. Nasceu. Corta. A vida inteira agarrado com o pai, gente. Olha só. A vida inteira agarrado com o pai. Aí eu vou arrumar outra filha. Vou arrumar uma outra. Uma pra mim agora. Eu acho, Agora eu eu vou fazer acho uma pra mim. que não dá pra ter um filho só. Eu vou arrumar ser. 2, porque eu não quero que minha filha fique sozinha, sem irmão dentro de casa. Tem irmãos do primeiro casamento dele, mas assim, não era a mesma coisa. Não, tem que ter. 14 tentativas de fertilização in vitro pra conseguir engravidar. Uau. Arrumei a Moira. Tudo sofrimento também, e fertilização, 12 dias que nasceu, 2 AVCs, uma trombose cerebral hemorrágica por causa de hormônio, maravilhoso, fiz tudo. Quase morri e faria tudo novamente. Corta pra realidade. Apaixonada pelo Grudada pai. Apaixonada pelo pai. Apaixonada pelo pai, gente. Propósitos, né? Eu acredito muito Entendeu? nisso. Apaixonada. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Aí eu arrumei um genro. Oh, sorte que eu dei, minha filha. Mas um genro maravilhoso. Incrível. Amiga, eu vou falar pra você, eu dei sorte demais. Eu tô Ele com é sorte lindo. demais no meu genro, viu? Tem que declarar pra ele, ó. Apaixonado pelo meu genro, muito É fofo. um filho, né? É um É- filho. ele é muito fofo, porque assim, eles são amigos há muitos anos. Né? A Manasha, minha filha mais velha, tem 27, ela tem um namorado. E ele era amigo dela já há 9 anos. Uau. São amigos. E antes, ele convivia comigo, ele me chamava de mãe. Porque ele não morava com a mãe, não convivia com a mãe morava em Brasília.
Então ele sempre me chamou com tanto carinho como mãe, mãe. Então eu tinha um amor já por Você ele de adotou mãe. isso. Desde 9 anos atrás. E agora ele virou genro. Na cabeça da mãe, até ela entender de irmão, porque ela chamava de irmão também, para virar cunhado, ficou aquela coisa em casa, mas ficou aquele amor que sempre teve. Então, assim, é um presente, viu? Um presente ter genro, assim, uma graça. Então, assim, mas as meninas são maravilhosas, são mulheres independentes, E mulheres lindas, né? fortes. Porque eu acho que o importante na vida, assim, a gente fica com esse ciúme, né? Ah, gosta mais do pai, gosta mais da mãe, gosta de não sei quem. Não tem problema, o importante é eles serem saudáveis, estar com saúde e a Exatamente. gente estar presente para orientar. E Eu tá sempre, feliz. Eu sempre falo para elas, o que exatamente. importa é saber, eu estarei sempre aqui para apoiar vocês no que preciso for, em qualquer situação. Eu vou dar sempre à frente. E é lindo ver eles juntos, né? E são mulheres fortes. Esse é o importante. E você pretende ter mais, Isa? Calma, deixa ela terminar. Eu quero ver como que vai ser o Como é que vai primeiro, ser? como que vai ser, né, o início, né, cuidando. E aí, se for ter mais, eu pretendo enganchar, assim, logo no começo. Porque depois eu já quero ficar mais tranquila, de me cuidar do corpo. Eu sempre fui muito exigente comigo em relação a isso. Tanto que agora, antigamente nem existia muita dieta na gestação, né? E eu tô com acompanhamento com nutricionista. E assim, a gente começa a ir pensando que dá pra gente tentar. Eu falo assim, tentar porque já não é fácil com os hormônios, né? Uma dieta, uma vida saudável sendo mãe. Então, assim, dá pra escolher os alimentos a se comer. Antigamente não tinha tanta escolha do que se comer. Não, tô grávida, eu vou comer tudo o que vier pela frente. Não, não é bem assim. Então, isso daqui a gente evita, isso daqui a gente pode estar comendo. Então, eu não sabia que tinha essa proporção, né? Foi só ficando grávida que a gente vai descobrindo até os limites, até onde pode chegar. Mas, assim, eu não passo vontade de nada. Assim, me der vontade de comer um bolo de chocolate, me der vontade de tomar café, eu vou lá e tomo. Então, eu nunca passei vontade de fato. Eu acho, só vou te dar uma dica. A única coisa que eu acho que toda mulher, viu? Você tá pensando em engravidar ou tá grávida aí, cuidado pra não rachar o bico do peito, gente. Ai, Vai olha, aumentar. gente. Eu vou falar pra vocês, eu Ai, tenho que que falar. experiência que eu tive. Meu Deus. Amiga do céu, eu tenho que falar. O único preparo que você tem que cuidar é o bico do C pra não rachar. Você tem que Falam de ensinar... tomar sol? Não, é pra não rachar, porque da ferida. Se a criança chupetar, que fala, quando o neném, presta atenção na sua amiga aqui, o neném ele tem que encaixar na auréola todinha da boca, ele tem que encaixar a boca dele todinha na auréola, todinha. Se ele pegar só o bico, esquece, amiga, você tira na hora, você coloca esse dedinho no canto da boca, abre a boca, tira e coloca até ele pegar a auréola todinha. Sim. Se você escutar um barulhinho, Ele tá fez chupetando, chupeta. esquece, tira na hora. É. Pega o seu dedinho, coloca no cantinho da boca da criança, abre e coloca o peito todo. O bebê também é espertinho, né? Muito. Fica ali, ó. Porque ele o que quer dormir acontece, ali. amiga, da ferida, eu tive 2 filhas com parto normal. Minhas 2 filhas são parto normal. A dor de um bico de peito rachado é mais do que um parto normal. Então, Porque não tem tempo eu de ia te recuperar, não perguntar tem tempo de isso cicatrizar. sobre o parto. Já que você teve normal, qual que foi a sensação? Pra mim, hoje, eu tive uma com 26, né? Com 26, eu engravidei, né? Com 25, com 26, nasceu. Fui mãe aos 27, ela nasceu com 27. E uma com 40, com a Moira. Eu fiz as 2 parto normal. A maravilha do parto normal é que você já sai, você já tá bem. Você já sai andando, tá tranquila. 12 dias depois que eu tive a segunda filha, pelo fato dos hormônios, eu fui e tive os AVCs, aquele momento muito difícil na minha vida que eu quase morri. Então, eu não sei se isso ficou um pouco associado, né? Assim, 12 dias e já encarar 3 AVCs, 2 AVCs, uma trombose no mesmo final de semana. Então, foi muita pancada. Então, hoje eu tenho um certo cuidado. Eu falo assim, acompanha com o seu médico, pergunta se você tem condição, pergunta como tá, pergunta se precisa. Não tem que ficar sofrendo. Eu acho que não tem que ser um parto de sofrimento. Eu me internei menos de 8 horas da manhã e nasceu 18h44. Eu fiquei o dia inteiro em processo Sentindo de dor, dor. de sofrimento, de espera dilatação, espera aumentar, e fica em quarto com a estrelinha, e coloca em banheira com hidro para quente, para dilatar, e vai esperando, sabe? Então, assim, eu tive minhas filhas parto normal, adorei, porque você já sai pronta ali, não tem que problema. Mas hoje, se eu tivesse um filho, eu acho que eu iria rever, assim, porque cada mulher é única.
Entendeu? Você tem que ver como que tá, se o bebê tá encaixado. Eu acho que se você chega no hospital já com dilatação boa, ok, vale a pena tentar. Mas se você chega ali, não tem nada de dilatação, aí fica lá 14 horas tentando, um dia inteiro tentando. Não pode deixar a acho que já criança entrar no não dá, sofrimento, né? Olha o Você meu... teve normal também? Não. Não? Olha só. Eu tive dilatação. Eu cheguei no hospital, eu tava com 9 dedos dilatados. 9. Mas ele era muito grande. Fui lá pra sala onde ficam as mãezinhas que estão no processo. E é muito louco as contrações. Nossa. Porque a gente tá aqui, ó. Ai, não sei o que, não sei o Minhas que lá. dolas. Daqui a pouco... Ai! Aquele desespero. Que é aquele período. Passou. Então, mas... E voltando. E não sei o que. É uma loucura, amada. Você não tá Começa entendendo, de meia em meu meia amor. hora, Eu vai pra morria 20 em de 20 medo minutos, disso. 10 em 10 minutos, 5 em 5 Eu morria minutos. de medo disso. Eu morria de medo disso. Agora, É, o corta pra maior Camila. medo é esse. A Camila, pra ter Quando? filho. Fiz a unha. Me arrumei. Vamos, né? Que já deu, não nasce mesmo, né? Vamos. Era a Camila como se estivesse indo pro shopping, tava indo pro hospital. Ainda cheguei lá e fiz assim. Doutora Luciana Talibete, que também grava podcast aqui no Pocket Studio, né? Foi a minha médica. Pôs lá aquele filme do Rei Leão, aquela a música, tudo bonitinho. E eu sentada assim, doutora Lu, tô morrendo de medo. Tô morrendo de medo, não tô sentindo nada com coisa nenhuma. A senhora tem certeza que precisa nascer? Não dá pra gente esperar um pouco mais? Ela, não, Camila, vamos. Com quantas semanas? E eu deitadinha, assim, já anestesiada, e eu assim, doutora Lu, essa Anestesiada anestesia já, não pegou pra não, ser. hein? Essa anestesia não lá. pegou não. Não sentia nada. Caraca. E aí ela fez assim, Cá, posso começar? Aí eu fiz assim, então, bem devagarinho? Dá pra ir bem devagarinho? Aí ela já falou, Wander, corre. Que não. Veio um moço aqui, né? Acho que foi só que eu vi. Apertou, pronto. Mentira! Nossa. Meu sonho! É sério? Isso numa sexta. Corta pra Camila na segunda-feira, no computador, trabalhando. E o bebê aqui. Não bênção. acredito. Isso é uma bênção. Foi Real. assim. E assim, do jeito que eu tava ali, indo pro hospital, eu tô indo pro shopping também. Tudo bem que da primeira vez que eu levantei, eu achei que eles tinham meio que costurado ao contrário, entendeu? Porque era um negócio Não que assim, entendi. gente, Ela achou não que é tivesse possível, cortado meu ela bumbum do deve estar aqui na contrário. frente, porque tá doendo tanto que eu acho que eu tô ao contrário. Ou tá solto o negócio aqui, ó. Tá tudo solto, tá tudo Duas solto. cesáreas? 2 cesáreas agora do Rafinha. E você? O que você tá planejando? Agora o Rafinha. O Rafinha. Na verdade, é um caso. eu vou esperar. Você tá com eu o Zé vou Bento? esperar tô com o José Bento. Ah, manda beijo. Ai, Zé Bento, maravilhoso. Hoje, se eu ficasse grávida hoje, coisa que não vai acontecer, mas assim, eu acho que eu esperaria esse negócio da bolsa, né? Ai, eu acho que deve Eu ser vou uma esperar, emoção, eu vou né? Minha bolsa esperar não assim estourou lá. um tempo e a partir do momento que eu falar assim, gente, não vai dar, ou dependendo, se chegar no hospital com uma certa dilatação, aí vale a pena. Eu vou deixar mesmo pro médico lá. Falou assim, ai, porque o que eu penso, como eu já tive a trombose, eu sofri muito com dor nas costas e eu penso, será que é uma dor pior que essa? Então eu fico pensando, tá, mas se for pior que essa dor, eu não tem sei que se eu tomar- aguento. Não, tem que tomar os cuidados. Pra quem teve trombose, a gente tem que tomar os cuidados. É, O médico me disse, o meu neuro, Nânios, quando eu tive, né? Você vai tentar mais algum filho? Quando quando tem trombose, no meu caso, tô falando no meu caso, tá, gente? Vou deixar claro aqui. No meu caso, ele falou assim: você não pode ter mais parto normal, você tem que fazer a cesárea e tem que tirar um pouquinho antes. No meu caso, mas 7 você no teve 3. que fazer o tratamento. E do Rafa, eu também foi a mesma coisa. Eu fui como quem tava indo pro shopping de novo. Nada, só que eu tive pressão alta. E aí eu tive, na hora do parto, minha pressão subiu muito. É um perigo. Então, Nossa, então um foi perigo. mas também foi assim, foi uma coisa que eu vim tendo durante a Pra gestação. eclâmpsia, né? Dá. Isso durante a gestação eu senti um pouco, eu nunca tinha tido pressão alta na minha vida. E aí eu tive, a partir desse momento, na hora do parto, eu fiquei assim, foi um momento assim, bem tenso ali na hora do parto, eu tomei assim, muitas injeções ali na hora, foi uma correria muito grande, quando ele saiu da minha barriga, que minha pressão subiu muito. Mas também, segunda-feira, onde a Camila tá? No computador, com o bebê em cima. Nossa, Normal. gente, difícil. E eu preparo pra você do quartinho? Do baby? É.
A gente vai começar agora daqui um mês, mais ou menos. Mas assim, você tá naquela curiosa? Porque eu era assim, comprava revistas, eu analisava, eu escolhia, eu preparava cada detalhe. Por Nunca sorte, tive. a casa que a gente mudou agora já tem um quartinho do bebê pronto. Nossa. Sério? Eu falei assim, gente, caiu do céu, foi uma coisa que Deus quis ali. São tudo embutido, já todo Já desenhado. tem ali, Ai, já que tinha legal. ali o quartinho do bebê. E aí eu só vou precisar ir atrás da decoração, Sim. dos bonequinhos, de tudo. E quem escolheu o nome? O Leandro deu ideia. Miguel. Aí eu falei assim, legal. Se eu tivesse um Porque filho, eu chamaria eu até Miguel. conheço, É lindo, eu até Miguel. conheço algum Miguel, mas é muito pouco que a gente conhece, assim, né? Mas olha que engraçado. Eu não sabia. Eu achei que, nossa, tem menos Miguel, porque eu não conheço muito Miguel. Aí, semana passada, eu vi uma notícia. É o O nome ano de passado, 2023. todo mundo, assim, não Mentira. todo mundo, mas assim, maioria colocou o nome Miguel. Eu falei assim, como assim? Eu não sabia Olha. disso. Ah, eu amo Mas. Miguel. Se eu tivesse um lindo. filho, chamaria Miguel ou Luca. Luca é bonito também. É. E aí eu falei assim, Miguel. Não, é pra ser Miguel. E pra Se fosse conciliar? menina, iria ser Megan. Megan. Megan, porque eu falei assim, eu quero um nome diferente, não quero um nome comum. Aí tem Megan Fox. Tem... Você fica sonhando, imaginando como vai ser? O rostinho, a carinha todo bonitinho, o olho, você vai ter esse olhão azul. Eu não assim. coloquei muito na minha cabeça que vai ter olho azul, não. Porque a genética dele lá, ó, é forte. Então, assim, eu acho que pode ser que venha loirinho. Mas de olho azul, eu tô deixando assim, vai ser uma surpresa. Por Ai, mim, de nem olho cria azul. expectativa também. É, eu porque, também não- ó, não da tô parte do pai do pensando Pedro, muito. todo mundo tem olho verde. Todos. Minha sogra, minha comadre, ele, todo mundo tem olho claro. Minha mãe tem olho claro, meu avô tinha olho azul. O meu olho, ele não é escuro. Meu filho nasceu parecendo duas jabuticaba. Então, deixa vir, amiga. Vindo com saúde, tá bom? Com certeza. É que a gente fica isso que planejando, vai. né? Imaginando, né? Quando tá nesse momento que tá na Nossa, barriga, você pensa, meu Deus, será que vai parecer gente, como que comigo? vai ser? Juro. A mim, então, Mas sabe que eu sonhava. Eu Sério? sonhava com o Lucas, eu sonhava. Eu acho que foi tão difícil, né? Até conseguir engravidar, tudo. Mas eu sempre sonhei com o Lucas. E era muito interessante porque eu falava pra minha mãe. Eu tinha um quadro numa sala que eu trabalhava numa empresa e tinha um bebê com a testa toda enrugadinha. E eu falava assim, ai, mãe, eu quero tanto ter um filho com a testa enrugadinha, enrugadinha. E é bem a cena que eu tenho. De quando ele nasceu, que ele olhou assim pra mim, tipo, com o olhinho assim pra cima. E eu vi E a testinha exatamente enrugada. a testinha enrugada. E ele também nasceu muito grande e ele era exatamente como eu sonhava. Caraca! Então, é sempre muito grande, muito loiro, olhão azul, assim, rosadinho, a coisa mais linda. Meu Deus! Mas assim, nada me chamou tanta atenção quanto a testinha, que era exatamente como eu sonhava. Então eu tinha essa expectativa. E o Rafa, eu nunca sonhei, porque foi tão difícil para eu conseguir engravidar do Lu, que ali eu me senti muito realizada. Então eu não tinha essa expectativa do Rafa. E que eu falo que foi o meu maior desenvolvimento como mulher para a vida, o Rafael. Então Deus colocou ele na minha vida realmente para que eu me tornasse quem eu sou hoje. E o Rafa, quando ele nasceu, ele tinha o cabelo bem preto mesmo. Ele era muito parecido com o meu pai. E a minha irmã assistiu o parto, ela fazia assim, ô Camila, olha isso. E eu fazia assim, não fala o que você tá pensando. E ela falava assim, ele é totalmente diferente do Lucas, porque ele nasceu com o cabelo bem preto, o olho bem azul, Olha. e bem branquinho e muito cabeludo. Muito cabeludo, assim, muito cabeludo. E o Lucas era carequinha. Então, quando eu olhei pro Rafa, eu falei assim, nossa, que estranho. Como muda, né? Como é que aconteceu Como isso? muda de um pro outro, né? Eram totalmente diferentes e hoje eles são muito parecidos. E o Rafa sempre teve esse negócio assim, eu achava ele muito meu. Sabe assim, o Lucas sempre foi do mundo, ele falava com todo mundo, conversava com todo mundo, mas o Rafa, desde a gestação, era muito meu, só meu, e até entrar a Nani na minha vida e querer um pedaço de Rafa. Você vê que ele vai. Você vê que ele vai, né? E a gente sempre teve isso, então quando fala assim, vai namorar, eu falo, o Lucas vai. Aí, esses dias, ele foi pra uma baladinha no final de semana e ele fez assim, eu vou levar o Rafael. Eu falei, Rafael, não leva o Rafael pro mau caminho. Você pode ir, filho, mas... Você pode ir, o Rafa não. E o Rafa já brinca comigo, olha isso. Ele fala assim pra mim, não, mamãe, mas eu vou com o Lucas. Eu, menino, igual agora a gente falando ali,
A tia Nani tá chamando, eu vou com ela. Como assim, Rafael? Tá Não, vendo? é só meu. Como é que pode? Ciumenta. 2 horas te aguarda, meu bem. Não é? Exatamente. E, gente, o que vocês planejam, assim? A gente hoje, mulheres, vocês todas empreendedoras, trabalham, todo mundo, mulher forte, guerreira. Como que vocês criam os filhos e você, como você pensa, dentro desse mundo tão difícil? Tá um universo muito difícil, o mundo tá tão perigoso, as pessoas estão tão más. Eu sei que esse instinto nosso de leoa grita o tempo todo. O que passa na cabeça de vocês hoje? Se vocês pudessem mudar alguma situação, o que vocês fariam, assim? Eu penso em criar, dar educação, de falar assim, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas eu acho que uma pessoa independente é tão bonito também. Um filho independente é lindo. Uma filha independente, não, eu gosto disso, tá? Minha mãe gosta disso, meu pai gosta disso, mas eu gosto disso. Então, eu acho lindo aquela pessoa que tem uma personalidade, de falar assim, nossa, eu acho muito bacana. Mas desde que, né, não extrapole também, né, de falar assim, nossa, calma aí, né? Aí isso daí não é legal. E o lado da mãe, da sua mãe, da família? Minha Como que mãe tá babona. Todo mundo Toda tá hora tá babando. vindo pra cá, nossa. E ela quer estar por perto, quando nascer ela vai ficar junto. Você já planejou? Você já pensou como você vai fazer? Não. Eu posso dar uma dica Não, de amiga? Tá Eu deixando acho que nos acontecer. primeiros dias. Vou dar uma eu dica vou de falar amiga, assim, hein? Vou falar uma dica de amiga. Nós já passamos por isso. Amiga, tudo que você precisa na sua vida, você precisa ter uma enfermeira que cuida do seu bebê até o sexto mês. Ou pelo menos até o terceiro mês. Mas eu vou precisar? Eu Tem vou que ter. precisar. É a melhor Agora, coisa assim, quando nos, pode. Eu nos tinha minha primeiros comadre dias, que era eu tenho medo de formada ficar em muito, enfermagem. muito cansada. Ela era. Sabe? Tipo Fica assim. muito cansada. A gente E aí, cansa. até se acostumar um pouquinho, eu vou falar A gente assim, acho que eu vou romantiza ficar muito, mas um eu vou pouco falar que sozinha precisa. com a minha mãe. Mas ali, a hora que minha mãe foi embora, porque minha mãe tá a 8 horas de distância, tá longe. Então, assim, ela não vai poder ficar toda hora comigo. Vai ter Sim. um tempo que ela vai falar assim, olha, filha, nesse ó, momento a tchau, gente fica tô tão- indo embora. É porque a gente fica nessa hora tão que eu vou insegura, né? que eu vou falar assim, nossa, e agora, né? Tem que se Eu na não rasa. tive isso. Eu não tive enfermeira. E eu tive um certo desafio com o meu marido. Que ele, assim, ele é muito protetor, muito cuidadoso com os meninos até hoje. Eu nunca cortei a unha do meu filho. Até hoje, nunca. O primeiro banho, quem deu foi o meu marido. E ele não queria que ninguém encostasse. Então, assim, o meu desafio era Enfermeiro. conseguir chegar perto do meu filho. Então, assim, sabe assim, eu nunca levantei à noite pra pegar o meu filho no berço. Mas é um Ah, desafio também, mas bom, depois que você né? pulou na cama. Acho que Quem deu uma sentiu o traumatizada. enjoo foi Acho ele. que foi isso. Ó, quem sentiu o enjoo foi ele. As dores do parto deve ter sido ele. Deve ter desmaiado. Deve ser aquele marido lá, o Wander. Sabe aquele negócio que o nenê chora assim? Tipo, ele ia começar a chorar, o Wander já estava do lado do berço. Olha só. E ele já trazia, e eu assim, ele só não dava mamar realmente porque ele não podia, mas se ele criasse uma tecnologia, ele tava. Olha só. Sabe assim, e ele não queria. Ele não queria que viesse mãe, que viesse ninguém. E a gente passou uma situação interessante, porque nessa parte de ciúme, ele é um pouco ciumento, um pouco muito. E aí, pouco bastante? um pouco bastante. Só um pouquinho. E ele teve que chegar a fazer um tratamento muito sério por um ano, quando as crianças eram bebês, porque a minha mãe, por exemplo, chegava na minha casa, ele olhava da varanda e falava assim, olha, tá tudo certo, fica tranquila, viu? Tchau, que o bebê tá dormindo, tá? Pode ir embora. E ele mandava todo Mentira! mundo. Olha isso. Ele mandava todo mundo embora. Amiga, esse negócio de pular em cima na cama, de atravessar. Não dá certo, façam, não. meninas, Não não faça, façam. não. Ele sentiu toda a gravidez, é como se ele tivesse parido. Nossa, é verdade. E até hoje, assim, tipo, eu mando mensagem, eu falo assim, olha, eu posso pegar as crianças na escola hoje, né? Tá tudo certo, eu vou, fica tranquila, eu vou. Tipo, ele não responde, aí passa um tempo, ele fala assim, não, mas eu já tô na escola. Fica tranquila, eu tô na escola. Então, assim, eu não Caraca, tive. pai super E protetor foi mesmo. bem ao contrário, porque tinha toda uma tradição na família dele. A mãe dele trouxe a tia mais velha que deu banho nele por pra isso dar eu falei, banho né? no nenê. Aquele negócio todo, ele não deixou nem entrar no quarto. Meu Deus. Ficou na sala, não, pode ir. Quebrou a tradição da família, galera. Quebrou tudo, o filho é dele, a mulher é dele, os filhos é dele, ele Tudo que dele. cuida, o problema que tiver é com ele. E ele deu o primeiro banho? Ele deu o Nos primeiro banho? dois. Ele deu o primeiro banho. Bonitinho. Caraca, Ele deu o que primeiro legal. banho. Tudo foi ele. Ah, amiga, mas Tudo isso não foi é ele. problema.
tudo foi ele. Isso é. E eu lembro de tão uma difícil, situação. né? Não é tão difícil ver isso. Eu lembro de uma situação Nossa. de eu dentro do carro falando assim pra ele: olha, eu só vou falar uma coisa assim, eu também tenho participação no neném, então a gente tem que dar uma organizada nesse horário porque eu quero pegar. Agora, é que os 3 primeiros meses, gente, eu vou falar pra vocês, quando a gente tá amamentando, a gente é muito cansativo, né? Ai, Porque nossa. a gente romantiza muito a maternidade, é muito cansativo, a gente fica estressada, a gente fica cansada, a gente tá com sono. A mamada das 3 horas da manhã. a menina Gente, não eu sabe derrubei nem meu que filho. Meu filho foi parar Ah lá. debaixo da cama. Pedro, você Gente, sabe mas dessa história, a mamãe não te é, ama. amiga, Real, parte não eu é, tenho que não é contar, fácil, não Não é adianta fácil. falar. Ai, tranquilo, não é tranquilo. Não é. Não é. Não é isso Não que eu é falo. tranquilo. Não é, sabe por quê? Olha só. O lance do peito que nós estávamos falando quando você vai amamentar. Nossa, minha rachou o bico do peito, meu Deus. A enfermeira falou assim pra mim: mãezinha, o menino, ele tem mais fome, ele é mais esfomeado que a menina. Então vou te ensinar as artimanhas pra você colocar a boquinha certinha na auréola, direitinho. que precisa pegar. Que foi o que a Nani ensinou, que ela tava explicando. E eu fazia isso. O Pedro mamava, Esvaziava acabava, o peito. mamava, e você via a diferença. Mamava no outro, voltava pra cá, porque já tinha enchido. E você sente o leite. É uma loucura? É uma loucura. Esse menino, desculpa o termo, mas cara, pra mim ir no banheiro fazer xixi, a boca desse tamanho aberta, porque não tava mamando. Nossa, Só que eu pequei. Por quê? Muitas vezes eu já tava cansada e ele fazia chupeta. Quando eu fui perceber, o bico do meu seio tava saindo. E às vezes eu via ele mamando e o leitinho escorrendo aqui assim, com sangue, por conta do machucado que tinha feito. Então é difícil, dói muito, não é fácil, é horrível, tá? E você fica cansada, o Pedro mamando, você tem que colocar pra rotar. Aqui, ó. A minha ex-cunhada, que é a minha comadre, madrinha do Pedro, ela é formada em enfermagem. Então, ela me ajudou muito, porque empedrava meu leite. Então, tem o formato certo de fazer as massagens, Nossa, mas dá. de girar. Me ajudou horrores, dá tá? febre, Tinha hora dá que eu queria tudo. catar o peito, tacar na parede, assim, ó. Sai daqui. Porque doía na hora da... Eu falava, Pedro tem que mamar. Eu, não. Era minha irmã, minha sogra, a avó do André, minha comadre, todo mundo, duas segurando a minha perna, uma colocando ele, a outra arrumando pra poder encaixar. Porque doía, eu chorava. Foi, assim, a pior experiência que eu tive foi a parte da amamentação. No bico. O cansaço era, assim, absurdo. Mas E eu derrubei o meu poderia filho. substituir de mamadeira, um leite? Não, A eu mãe- queria. pra mãe quer dar o peito. Eu queria dar meu também peito. queria. Porque Ah, tá. é rico. Sim, A saúde- da imunidade. tudo. Cara, eu amamentei os dois. pelo amor de Mas Deus. eu tô parecendo aquela, assim, né? Aquela que fala assim, não, né? Faz tudo fácil. Mas, gente, não tive dificuldade nenhuma. Ah, que lindo. Olha. Ai, olha, Camila, pode ser ótimo. recheada. Pode arrumar O outra, Lucas Camila. não acordava. Mentira. Não acordava. Nem no primeiro dia que ele nasceu, ele acordou. Tá dormindo, menino. Não acordava. Tá E tranquilinho. até hoje ele é assim. Ele fala, mãe, eu vou dormir. Desse jeito. E assim, não tive problema nenhum. Ó, tá vendo? Assim, segue firme, tranquila, que vai na minha. Vai dar tudo certo. É. Meninas, o programa tá chegando ao fim. Ah, tá tão legal, Eu vai. preciso das redes sociais de Poxa. vocês maravilhosas nesse dia, nesse programa tão importante, tão fofo, com uma futura mamãe e uma mãe maravilhosa, uma mãe espetacular, né? E uma Então, mãe Mamãe incrível. mães, somos mulheres guerreiras e esse é o nosso legado, deixar filhos educados, filhos maravilhosos para esse mundo, né? Pra gente colocar um pouco de paz, né? De gente do bem nesse mundo. Isso Com é muito certeza. importante. Como nós encontramos você, sua maravilhosa, nas redes sociais? Você pode me encontrar no Instagram. Eu tô como Renatinha_Nascimento. Renatinha Underline Nascimento. E Você. eu, Crocioli, gente, @Crocioli. Certo. Mas agora nós vamos fazer aquele cara a cara com elas. Nós vamos fazer um improvisado. Vamos, né? É, porque não vamos fazer as perguntas que a gente faz num podcast tradicional nosso. Vamos fazer umas perguntas fofas. Vamos lá? Vamos. A primeira pessoa que você contou que tava grávida. A Camila. A Paula, minha melhor amiga. Quem decidiu o nome? Minha comadre, a madrinha do Pedro. Leandro. Leandro. A primeira coisinha que você comprou. Um tênis de skatista. Muito pequeno que eu achei, a coisa mais linda.
Um macacãozinho. Hoje, quem vai decidir a cor do quarto? Eu. Ele. O próprio Pedro. Cresceu. Com certeza. Você é ciumenta? Sou. Sim. Ixi. Algo que você vai falar pra ele não fazer. Mentir. Mentira, sem hipótese nenhuma. Isso é inaceitável. Preparada pra ser sogra? Preparada. Oi. Preparada, claro. O que é preciso é você, claro, não vamos perguntar porque ainda esse baby tá na barriga. Mas, será que vai ser uma sogra ciumenta? Ah, não. Não. Corta pra ela aqui uns anos. Pelo amor de Deus. Guarda essa. Guarda essa Pelo amor de imagem. Deus, corta por essa favor. imagem aqui que eu tô usando. Meu Deus do Miguel, céu. o que você tá fazendo? Quem é aquela menina, Miguel? Aquela que tá descendo a escada da Uma escola. comida que vai pra você assim, é mais saborosa no momento da gestação, nesse momento de gravidez. Batata recheada. Pra mim foi batata frita. Minha médica falava, você podia ter... ai, viciei na maçã, viciei na pera, na melancia. Não, na batata frita. Eu ia no McDonald's só pra comprar batata frita. E o Pedro ama batata frita. Algo que não pode faltar no quartinho. Ursinhos. O que ele quiser, ele põe. Tá tudo certo. Uma mensagem para todas as mães neste momento, neste programa que é um especial pro Dia das Mães. Mãe, acredita em você, não fique insegura nesse momento, porque a gestação em si é uma gestação que, infelizmente, a gente já fica um pouquinho abalada, mas acredite em você, porque você vai ter o seu filho, você vai ser a mulher principal da vida dele ou dela, então acredite em você. Sejam amigas dos seus filhos. Tragam eles pra perto de você. Faça de tudo por isso. Bater não resolve nada. Diálogo resolve tudo. Dê exemplo, seja um exemplo pra ele ou pra ela. Traga ele pra perto de você. Não precisa mentir e nem omitir nada dele. Seja clara, objetiva. Ele vai te ouvir. É a escolha dele. A opinião ele vai formar. É dele ou dela. Mas seja amiga. Seja diferente. Pra ele poder olhar e falar: a pessoa mais importante da minha vida tá aqui do meu lado. Não preciso mentir, não preciso esconder, não preciso fazer nada. O que eu falar pra minha mãe, ela vai me apoiar. E você, maravilhosa? Uma mensagem para todas as mães. Eu quero mandar uma mensagem especial para minha mãe, que é uma mãe super parceira, Guerreira. é uma mãe guerreira, é uma mãe que está com a Forte. gente em todos os momentos. É uma avó muito presente e que as crianças têm um carinho gigante. Então, quando eu olho para minha mãe, eu vejo que toda a nossa vida, né, tudo que eu vejo retratado ali, né, ela valeu a pena e que ela consegue transformar isso grandemente em amor. Então, a minha mensagem toda especial é para minha mãe. A minha família é uma família que são 13 mulheres, então, assim, só eu tive meninos. Olha, Então, as mulheres, né, esse sangue guerreiro, esse sangue de mulheres comprometidas, lidera muito forte. E eu tenho na minha mãe um exemplo, na minha irmã, que também tem uma criação para minha sobrinha incrível. E eu vejo nos olhos da minha sobrinha o quanto ela é tudo para minha sobrinha. E aí a gente vê que tudo vale a pena. Tudo deu certo. Os meus filhos são os meus maiores diamantes e eles me ensinam muito. Eu acho que mais do que ensiná-los, o melhor é viver o aprendizado que eles nos trazem também. nossa, isso É sempre uma missão, né? Eu vou só agradecer o nosso Pocket Studio aqui, mandar um beijo pro João Borges, agradecimento, né? E também a Isolar, que faz toda a acústica do nosso estúdio. Pro Borel também um beijo. E pra você eu vou deixar um recado super simples, assim. Seja a mãe que você consegue ser, não se cobre. Não fica questionando que você está errando, não tenta só acertar, nós vamos errar sim muitas vezes. Só não tenha medo de ser mãe, você é a mãe que você pode ser. Então não se cobre, não se julgue, não se condene, seja feliz, aproveita. Agora, dê o exemplo lá, ó, sendo uma boa filha, tá? Então curta a sua mãe, porque a gente fica preocupado com a nossa cria. Meu filho, minha filha, meu... Não, cuida da sua mãe.
o bom filho, aquele que cuida bem da mãe, o bom filho, bom esposo, bom marido, boa esposa, tudo vai ser. Então, assim, ame muito e tenha muita gratidão no coração para Deus por ter a sua mãe do seu lado, ou as mães, né, as mulheres dessa família. Porque sem a mãe, meu bem, não existe vida, né? Então, feliz Dia das Mães para todas vocês maravilhosas, guerreiras, mulheres amadas, poderosas, empoderadas. Só pelo ato de gerar vida, você já é uma vencedora. Então, um programa muito especial, bem singelo, super simples, mas com muito amor para vocês, tá? Um beijo 3 vezes para vocês, o que vocês desejam pra gente. Beijo. Muita paz, Feliz muita Dia luz pra das todos. Mães. Feliz Dia das Mães, Tchau, mãe. maravilhosas. Beijo pra você.